Quero saudar os eleitos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero trazer uma reflexão rápida em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. A palavra de Deus diz o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportaram a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, o que eu quero falar aqui é justamente isso, a fidelidade na pregação. Não é? Você tem aqui logo esse verbo de princípio, Conjura-te. Ou seja, rogo, botando na linguagem nossa, faz o correto. E Paulo diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. E ele diz o que é que o Senhor Jesus vai fazer, que há de julgar vivos e mortos. Quando? Pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, Timóteo, eu te rogo em nome de Jesus, daquele que vai julgar vivos e mortos, quando ele se manifestar e pelo seu reino, eu te rogo, eu te conjuro que tu faças o quê? Prega a palavra, insta, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Paciência aqui não é acatar o erro, não. É paciência no sentido de perseverança e doutrina. Prega a palavra. E por que, irmão, Paulo está dizendo isso? Porque haverá tempos em que não suportarão essa doutrina. Engraçado, né? Será hoje em dia que os homens suportam essa doutrina? Não, irmãos. Eles não suportam essa doutrina, eles se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Hoje em dia você fala da palavra de Deus, você expõe a palavra de Deus, você, como um pregador da palavra de Deus, tem que ser um hermeneuta, tem que ser um exegeta, tem que procurar saber o contexto histórico, ir atrás, ter uma boa teologia bíblica para poder perceber que assunto da macroestrutura está ali envolvido, se é do reino, se é do pacto, se é da aliança. Você precisa, e você fala. Entretanto, as pessoas não suportam essa doutrina. Ao contrário, se cercam-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. É interessante que o falso mestre, o problema do falso mestre, não é porque você tem níveis de falso mestre, Você tem aquele falso mestre que não prega nada da verdade, e você tem um tipo de falso mestre que, no meu modo de analisar, de ver, é o pior. É aquele que é o sofista. Não é aquele que prega elementos da verdade com elementos da mentira. É aqueles que se identifica com a verdade em determinado ponto, iludindo os incautos, iludindo o povo de Deus, iludindo as ovelhas, do que tudo que ele vai dizer a respeito de Deus, a respeito das Escrituras, é palavra de Deus. E não é. Mas como é que se sabe que não é? O povo simples tem condição de saber que não é? É lógico que não tem. Eis a razão, irmãos, que é necessário, o verso 2, que nós devemos pregar a palavra, nós devemos pregar com veemência, instar, quer seja oportuno, quer não, corrigir, repreender. Esse repreender aqui também passa pela ideia de denunciar os falsos mestres, e principalmente os sofistas da nossa época, aqueles que têm cara de piedade, mas não vivem a piedade. Entende? Aqueles que dizem que amam Jesus, mas que não amam Jesus, porque se amasse a Jesus, guardaria seus mandamentos. Estes precisam ser denunciados. Sabe? Eu preciso denunciar através da exposição correta da palavra de Deus. E é interessante, irmãos, como isso é sério, que tem certas doutrinas, porque hoje em dia também se criou um modismo, de estabelecer um cano dentro do cano. O que eu quero dizer com isso? É aquela ideia de dizer, essa doutrina é principal, essa daqui não é tão principal, essa daqui pode jogar na lata do lixo porque ela não vai fazer falta. Isso é mentira.
O que está na palavra de Deus é absoluto, é primário, é verdade, é fundamental, porque se não for assim, Deus não teria revelado na sua palavra. Entendem? Mas por que isso acontece? Porque não suporta a sã doutrina. E quando eu estou dizendo aqui sã doutrina, irmãos, não é sã doutrina de denominação, mas essa compreensão da macroestrutura, a importância da teologia bíblica, entendeu? A importância da teologia bíblica reside nisso. Qual é o segmento? Qual é a escala? Primeiro, conhecimento das línguas, mais hermenêutica. Isso gerará exegese. A exegese dará base para a teologia bíblica. A teologia bíblica que vai fornecer elementos para a sistemática. A sistemática vai fornecer elementos para a dogmática, ou seja, para a confissão de fé. Mas observe, irmãos, se eu não tiver esses dois primeiros elementos, conhecimento de línguas e hermenêutica, jamais eu chegarei a uma exegese correta e, por vez, eu não chegarei a uma teologia bíblica. Então a pergunta é: como é que eu posso pregar a palavra de Deus? Se criou um mito, né? De que Deus revela na hora, coisa fresquinha, cai do céu, entendeu? Feito caldo de cana. Não é não, irmãos. Isso é equívoco. Isso é equívoco. Entendeu? Isso é equívoco. A palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 4, diz que Deus deu pastor e mestre. Eu sou daqueles que advogam que todo pastor tem que ser mestre. Por quê? Porque a finalidade do pastor existindo na igreja é para consertar ossos quebrados, que é a ideia do original, é a ideia de aperfeiçoamento dos santos. E esse trabalho pastoral acaba quando? Quando o Senhor Jesus vier. Então até lá a gente tem que trabalhar. Compreende? Porque observa, se não fosse necessário o mestre, se todos fossem mestres, Deus não teria estabelecido pastor. Mas se Deus estabeleceu pastor, é porque nem todos são mestres. E esses que não são mestres precisam ser instruídos, precisam, serem repreendidos, precisam ser exortados com toda perseverança e doutrina. Porque justamente isso, vai haver tempo em que muitos não vão suportar essa doutrina. Muitos, até mesmo do nosso próprio meio reformado, acabam não suportando mais essa doutrina. São incautos, são neófitos. Eles acabam recusando-se a dar ouvidos à verdade e entregando-se a fábulas, entregando-se a contos de carochinha, entregando-se a jeitinho brasileiro, em vez de se apegar à doutrina. E Paulo termina, irmãos, essa fala a Timóteo dizendo: tu, porém, ser sóbrio. Que é sóbrio, pé no chão, centrado, equilibrado, tranquilo em todas as coisas. Suporta as aflições. Por quê? Porque o posicionamento de você expressar a palavra de Deus, o posicionamento de você falar o que é correto, o posicionamento de você estar chamando o povo a arrependimento, o posicionamento de você estar pregando a palavra, quer que seja com tempo, quer que não seja em tempo, corrigindo, repreendendo, exortando com paciência e doutrina, te gerará aflições. Mas Paulo termina dizendo assim, apesar de tudo isso, faz o trabalho de um evangelista, faz um trabalho de alguém que prega a palavra de Deus, que é coerente com a palavra de Deus. Cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, hoje em dia, muitos se acham no direito de pregar a palavra de Deus, de ser mestres. Mas como pode ser mestre se não tem qualificação? Eles advogam um tipo de instrução mítica, e mística. Mítica e mística. Mítica no sentido de mentira mesmo. E mística pela ideia de receber uma luz superior que revela as coisas. Não, meu irmão. Deus instituiu mestre na igreja para isso. Se porventura os mestres não fossem necessários no meio do povo de Deus, Deus não teria instituído eles. E por que é necessário? Porque um mestre, ele precisa fazer isso aqui, ele precisa denunciar o falso profeta. Porque, irmãos, o falso profeta, ele faz um trabalho terrível, irmãos.
Ele faz um trabalho terrível. Ele leva ao rebanho ao engano. Ele leva o rebanho para a mentira. Sabe? E a Escritura é bem clara, irmãos, quando diz que porque eles não amaram a verdade, Deus lhes manda a operação do erro. E a operação do erro é manifesta em sinais, prodígios e mentira. E por que Deus faz isso? Porque eles não acolheram a verdade. Eis o grande mal. Você vai ver lá em Judas, aqueles que se introduziram dissimuladamente no meio do povo de Deus. Judas os compara o padrão imagético lá de rocha submersa. Quem aqui já entrou num lago, num açude, que olha para a lâmina da água, não vê nada, e quando pula, ou soube de alguém que pulou, eis que encontrou uma rocha submersa. Tais homens são estes, rochas submersas. Escondem-se. Irmão, um falso profeta não virá dizer para o povo: sou um falso profeta, viu? Creio em mim e vocês atrairão a ira de Deus. Não. Elementos de verdade, que é o pior tipo de falso profeta, e elementos da mentira, juntos para enganar o povo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Que vai fazer o que, Paulo? Que vai julgar vivos e mortos. Quando? Pela sua manifestação e pelo seu reino. O que é que tu tem que fazer, Timóteo? Prega a palavra. Insta. Quando? Quer seja oportuno, quer não. Como é que tem que ser esse teu pregar? Corrigindo, repreendendo, exortando. Como, Paulo? Com toda perseverança e doutrina. Por que, Paulo? Pois haverá tempo que não vão suportar essa doutrina. É mesmo, Paulo? Sim. Vão fazer o que, Paulo? Vão cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, sentindo coceira no ouvido. E sabe que o resultado disso? Recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Quanto a você, ser sóbrio, estável, tranquilo, sereno, bem fundamentado em todas as coisas. Sabe que toda essa tua postura, essa tua luta vai te gerar aflição. Mas apesar de tudo isso, faz o trabalho de um evangelista. Cumpre totalmente, cabalmente o teu ministério. Irmão, se Deus te chamou para ser pastor, eis aí tua função. Deus te abençoe.